Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Felipe Burilli, ele que é tricampeão mundial de Jiu-Jitsu. Felipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, né? Para mostrar um pouquinho do que eu faço, do que eu já pratiquei no esporte e mostrar e tentar inspirar outras pessoas, né? A tentar ir atrás dos seus sonhos. Que legal. Felipe, como que começou esse teu sonho? Era um sonho ou como que você... Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, na verdade eu tinha recém passado na graduação, né? Fui fazer o curso de física. De física, não de educação física. De física. Né? Uhum. Eu recém tinha passado num curso de física na UFFS, que é a Federal da Fronteira Sul, em Realeza. E daí eu fiquei sabendo que tinha uma academia de jiu-jitsu, né, na cidade. Eu sempre gostei de arte marcial, mas nunca fui atrás de fazer. Então eu comecei a fazer jiu-jitsu e fazer a faculdade ao mesmo tempo, né? Mas como assim, por exemplo, um esporte físico, no caso? Isso, exato. Nada pensando em questão de alto rendimento, só para conhecer mesmo e no fim eu comecei a gostar bastante, né? E aí, quanto tempo demorou para você começar a gostar bastante e querer... Porque agora, hoje você é um profissional, né, nessa área, e querer se tornar um profissional desta área. Então, nos primeiros anos eu comecei a praticar bastante jiu-jitsu e daí me deu interesse em participar de uma competição, né? Isso, tipo, uma competição de alto nível foi em novembro. Tipo, eu comecei no início do ano, deu 8 ou 9 meses eu já estava competindo, né? Daí ali me despertou um interesse em começar a competir em alto nível, né? Então, a partir dali eu comecei participar de bastante competições, né? Então, participei de campeonatos estaduais, campeonatos que são abertos, né, dos estados, tipo Curitiba Open, Floripa Open, Sul brasileiro e fui subindo cada vez mais, né? Já nos primeiros você já teve destaque, assim que te trouxe essa paixão ou não? Então, o primeiro campeonato grande que eu participei foi o Sul-Americano, né? O Sul-Americano eu fiquei em terceiro lugar, eu era faixa branca ainda, né? Tinha recém... eu estava no início ainda do esporte, mas eu acho que aquele campeonato fez com que eu tivesse maior interesse em participar de competições grandes, né? E quanto tempo já que você está participando de competições? Hoje já vai fazer 13 anos que eu pratico jiu-jitsu, né? Hoje eu sou faixa preta já. Então, a partir você é tricampeão mundial, acho que você é faixa preta, né? Daí, nesse longo tempo, assim, eu já participei já de mais de 60 campeonatos, né? Entre estaduais, brasileiro, mundial, sul-brasileiro. Além do campeonato mundial, né? Eu sou campeão brasileiro, sou 3 vezes campeão sul-brasileiro. Então, eu tenho algumas competições já que eu participo, né? Há alguns anos. Nem deu para trazer todas as medalhas, né? Não, só trouxe as duas últimas. As duas últimas, né? As duas últimas foram em novembro, né? No dia 16 e no dia 22, né? É que você chegou agora, né? Faz 2 semanas, né? Acho que faz uma semana, né? Uma semana. Eu retornei, na verdade, na segunda-feira, né? Dessa semana. Porque eu lutei na quinta-feira, só que teve alguns alunos meus que lutaram nos outros dias, né? Inclusive, um deles também foi campeão mundial na faixa branca, né? Ah, legal. E então, quais são essas 2 medalhas que você trouxe para nós vermos? Então, essa é a do sul-americano, né? Eu fiquei vice-campeão sul-americano na faixa preta, no meu peso. E você ficou uma semana antes de se... Isso, eu peguei e fui lá, na verdade só fui lutar e retornei e depois voltei de novo. Então, tipo, tive que fazer 2 viagens, né? Eu fui de ônibus, então é um pouco cansativo. E aonde que era? Foi em São Paulo, né? Daí o que acontece é o estresse, né, de viagem, por conta da competição. Mas com o tempo a gente começa a se habituar com isso, né? Então a gente começa a entender que, tipo, tem algumas coisas que a gente tem que
trazer pra gente como algo que vai fazer com que a gente se saia bem na competição, né? E fora esse desafio, quais outros, assim, que você encontrou? Eu acho que, assim, a questão da preparação é muito detalhe, né? Então, você tem que saber cuidar da alimentação, você tem que fazer um treino específico de musculação, né? E fora o treinamento na parte de jiu-jitsu, né? Então, eu acho que esses fatores influenciam bastante no desempenho, né, do atleta. E eu vejo também a questão psicológica, né? Mas isso é muito de cada pessoa, né? Tem gente que consegue lidar muito mais facilmente na hora da luta, como tem gente que tem muita dificuldade, né? Aham. Que não consegue fazer todo o que treinou dentro da luta, né? Porque é desafiador mesmo, né? Felipe, e você tem algum treinador, assim, que treina contigo? Sim, o meu professor, né? Ele é lá de Floripa, né? Ele que fez a minha formação no jiu-jitsu desde a faixa branca, o Alexandre Teixeira Araújo. Então, ele que faz toda a minha preparação, passa detalhe de posição que eu preciso ajustar para as competições, né? Porque, tipo, quando a gente começa a chegar num nível alto, você tem que estudar muito os seus oponentes, né? Então, tipo, você não é só ir lá e lutar com o oponente. Você tem que saber como que o oponente se porta no tatame, como que ele vai lutar contra você, o que ele gosta mais de fazer, para daí você conseguir desenvolver melhor o seu jogo. Aham. E qual o momento que você percebeu que foi mais marcante nessa tua trajetória dos 13 anos? Porque você já é campeão 3 vezes, né, Isso. mundial. Essa Foi a primeira última, vez ou foi a última? Qual que foi mais marcante? A mais marcante foi o ano passado, né? O ano passado foi o ano de 2023, desculpa. O que aconteceu? Eu lutei o Mundial, né? E eu era ainda faixa marrom, então eu fui graduado pelo meu professor lá no pódio, a faixa preta, né? Então, tipo, quando a gente chega na faixa preta, você consegue lembrar de toda a trajetória que você teve, né? Que não é, tipo, pouco tempo. Então, foram 12 anos praticando jiu-jitsu para chegar na faixa preta. Daí, você ganhar o campeonato e ser graduado na faixa preta foi... Nossa, parabéns, parabéns. Vamos mostrar um pouquinho mais a medalha dele. Aqui é do Mundial, né? Que ele conquistou agora em novembro. E essa uma semana antes, né? Isso. A Sul-Americana. Felipe, e quanto tempo você se dedica por dia, por semana, tal, para treinar, para você poder ser um campeão? Então, agora, como eu dou aula também, eu dou aula de jiu-jitsu, eu tenho uma academia que eu dou aula, eu treino todos os dias, né? Eu só não treino no domingo, né? Então, tem dias que eu faço 3 treinos por dia, né? Fora a musculação, né? Musculação eu faço 3 vezes na semana, né? Então, foi uma orientação do meu próprio preparador físico, né? Ele não mora aqui, ele mora lá em Portugal, né? Ele também é faixa preta de jiu-jitsu, e ele é um cara muito renomado, assim, em questão de preparação física, né? Quer falar o nome dele? O Antônio, né? Antônio, ele além de treinar, tipo, atletas, tipo, de jiu-jitsu, de artes marciais, ele também treina atletas do Ironman, né? Então, ele era atleta da Ironman e é atleta de jiu-jitsu também. Então, eu acho que isso é importante, né? Ter pessoas que entendam o que você precisa para alcançar o objetivo, né? Porque é um processo de treino, né? Físico, alimentação. E você faz Mental. alguma coisa na questão de mental, assim? Tem alguma... Então, hoje eu não tenho nenhuma psicóloga do esporte que trabalha comigo, né? Tipo, isso eu vejo que seria a outra pessoa que fecharia o elo, né? Para você ter um rendimento bom, né? Você ter uma pessoa, preparação física, uma nutricionista e um psicólogo, né? Quem me ajuda bastante também é a minha nutricionista, né? A Miriam, ela faz uma preparação toda voltada à nutrição esportiva, né? Ela é nutricionista esportiva e me ajuda na questão de performance. Porque, tipo, quando a gente fala de nutrição, não quer dizer que você tem que ficar magro ou forte. Você tem que bater o peso
tipo, da sua categoria, mas ter a maior quantidade de nutriente para você se desempenhar bem. Então, ela tenta fazer o máximo possível que eu vá com o melhor performance possível no dia, né, da competição. E no dia da competição você tem que parar, você fica em jejum, não pode ficar em jejum? Como que funciona? Não, então, como a gente pesa, tipo, alguns minutos antes da luta, o ideal é a gente tentar bater o peso que você realmente lute, né? Que peso que você precisa? Hoje eu luto 57,5 com o kimono, né? Tipo, eu geralmente eu bato ali 57,300 na balança, né? Antes da luta. Porque o kimono deve ter o quê? 1 quilo? 1 quilo, isso, 1 quilo. Então, o que ela tenta fazer? Antes da competição, dependendo do horário, ela ajusta toda a minha alimentação para eu tentar chegar o mais nutrido possível na luta, né? Sem falta de alimentação ou com fadiga, né? E daí você descansa, chega um dia antes, fica no E hotel. isso dá muita diferença na luta, né? Às vezes você vai fazer 5 lutas, então você tem que estar preparado para essas 5 lutas. 5 lutas num dia, você disse? No mesmo dia. Tipo, você luta, descansa. Então, se você não tiver, vamos pensar, se tiver fraco, você não vai conseguir chegar inteiro até o final da última luta. Então, isso é bastante importante também. Por isso que eu falo que o nutricionista e o preparador físico fazem toda a diferença nessa hora, né? E que nem, você não tem medo, assim, de apanhar? Você já apanhou bastante? Eu acho que a gente que pratica arte marcial, a gente aprende a lidar com a questão da frustração de você perder ou ganhar, entende? Então, tipo, a gente vê a derrota como um aprendizado, né? Sim. Então, toda vez que você é a tá arte lá da guerra, né? competindo, você tá aprendendo. Se você perdeu, você vai sair com uma lição para a próxima competição. Daí, isso faz com que a gente sempre queira mais, entende? Tipo, eu acho que isso que faz a gente não parar, entende? Essa adrenalina toda. Viu, Felipe? E como treinador, você falou que você tem alunos até que chegaram a ganhar também medalhas agora, né? Sim. Não sei quantos alunos você tem em média hoje, mas você percebe o jiu-jitsu fazendo uma diferença na vida deles, de forma assim, mental, como pessoa? Como que você percebe a luta vindo a tornar um cidadão melhor? Sim, eu vejo até pela questão da minha percepção como, tipo, praticante, né? Eu vejo que a gente aprende a lidar mais com as frustrações, né? E isso é o interessante da arte marcial, porque você, por mais que você tenha um dia ruim, né? Tipo, se você chegar lá e você, não me desempenhei bem no treino, vai ter outros dias que você vai poder melhorar. E isso eu acho que faz com que a pessoa consiga lidar melhor no dia a dia, né? Então, a gente tenta relacionar muito a parte da questão do treinamento de jiu-jitsu com o dia a dia, né? Que você pode ter frustrações, pode não estar num bom dia, mas você está lá sempre tentando melhorar, né? Então, eu vejo que isso melhora muito na questão do foco, da disciplina dos alunos, né? Exercita muita concentração também, né? Porque muito. você ali na luta, você tem que estar presente. Tem que estar concentrado, tem que e a saber disciplina, lidar. Né? Bem isso. Que todo esporte desempenha, né? Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após o intervalo com o Felipe Burilli. Ele que é tricampeão mundial em jiu-jitsu. Fiquem conosco.